Fala meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um vídeo aqui no canal do Entre Acordes e hoje vamos conhecer melhor a história de Laurindo Almeida, o primeiro brasileiro na história a ganhar um Grammy, e não foi só uma vez, viu? Foi um dos principais nomes a levar o nome da música brasileira lá pra fora um pouco antes da Bossa Nova começar. Então vamos entender um pouco melhor como que foi essa história. Laurindo Almeida. Nome completo: Laurindo José de Araújo Almeida Nóbrega Neto. Acho que quase ganha de mim ou ganha na extensão do nome. Nascido em 1917 lá no litoral, em Santos. E o cara é autodidata de violão. Aprendeu sozinho. Ele trabalhou em rádios e também como músico de estúdio na década de 1930. E depois, em 1947, ele se muda para os Estados Unidos com a banda da Carmen Miranda. E é bastante curioso pensar como é que teve essa ponte Brasil-Hollywood, Brasil-Estados Unidos, antes mesmo do fenômeno da Bossa Nova. E o Laurindo, um cara que pouca gente conhece, quase ninguém faz conteúdo sobre, estava ali fazendo meio que a primeira ponte, digamos assim. Acho que antes dele, pouca gente deve ter feito, ou ninguém. Eu não me recordo na história da música. Se alguém conhecer outros nomes subestimados, assim como ele desse período, deixe aqui nos comentários também. Como eu mencionei, em 1947, ele foi com a banda da Carmen Miranda fazer uma turnê pelos Estados Unidos. Depois que esses shows terminaram, ele resolveu ficar por lá mesmo. Ele gostou muito do ambiente, enfim, como que ele se identificou com a música de lá, ele viu uma oportunidade e ele acaba mergulhando de vez no mundo do jazz, né? O Laurindo, ele tem uma vibe assim, vibe bossa nova, mas ele une elementos do jazz, é uma coisa bem autoral, cara, bem... dá pra encaixar ele da bossa nova, mas ele soube fazer diferente, assim, como ele é autodidata, ele não vem de um padrão também, assim, categórico. Vocês vão entender melhor quando vocês pegarem pra ouvir as músicas ou os discos dele. Aí depois ele entra pro Modern Jazz Quartet de 1953 e começou a misturar daí essa onda do Brasil com o jazz. Ali, como ele entrou num quarteto de jazz, ele começou daí se influenciar a música, colocando aquela sementinha da música brasileira lá fora, que depois com a Bossa Nova já nos anos 60 ali, enfim, até nesse período mais ou menos, né, 50 e 60, aí começou a explodir de vez. Então, para classificar o Laurindo de Almeida em alguma categoria é um pouco difícil, porque ele tem esse estilo bem autoral, mas enfim, ele é meio que um precursor daquele samba jazz, até da bossa nova ali, de alguma coisa do tipo. É difícil a gente tentar colocar o cara exatamente assim, porque a música não funciona tão assim, né? Ela tem várias subdivisões, coisas se conversam, e ele tinha uma técnica refinadíssima no violão, tá? Um músico de extremo bom gosto, muito bonitas escolhas de harmonia que ele faz, como que ele introduz o violão nas canções, não é nada genérico, nada como havia sido feito, e que poucas vezes eu vi, ou quase nenhuma, alguém fazer da maneira como ele fez, até nas décadas seguintes, os anos seguintes, com tudo que a Bossa Nova se uniu com a música lá de fora. Mas dá pra falar que a leitura musical dele como um todo é um pouco mais sutil que a Bossa Nova, se é que a gente pode dizer isso, né? Que a Bossa Nova já é uma coisa bem... mas ele ainda é um pouco mais sutil que isso. E falando um pouco sobre o Grammy, né? Eu quis colocar isso no título também para chamar um pouco a atenção, porque eu sei que o Grammy, querendo ou não, ainda é uma coisa bem midiática, uma coisa que atrai muita atenção, apesar de que, sendo bem sincero, eu não levo muito em consideração, porque tem tanta coisa legal que ninguém prestigia e que é de valor artístico tão bom quanto ou maior do que grandes coisas premiadas. Mas enfim, como foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio lá fora, inclusive, né, naquela época, sem rede social, sem essa conectividade, globalização como é hoje, então realmente é notável e vale sim o destaque dele. E ele não ganhou só uma vez, não. Ele ganhou 5 Grammys, cara. 5 Grammys. Então não foi sorte de principiante, não. E falando desse primeiro prêmio dele, né, como o primeiro brasileiro a ganhar um Grammy lá fora, foi pela performance, vou até ler certinho aqui, ó, melhor performance clássica instrumental, em 1961, com o disco Conversations with the Guitar. É um disco bem interessante que ele funde bastante a música espanhola com a latina, brasileira. Ele tem toda essa saladona, assim, sabe? Mas ficou muito bom gosto, tem muito a ver. Como os violões se conversam ali no disco. É um disco que eu recomendo bastante que vocês conheçam também. Outro disco que é muito importante na carreira do Laurindo também, que o pessoal até comenta quando eu pesquisei algum conteúdo sobre ele, é o The Art of Laurindo Almeida, de 1960. Ele é um dos mais cultuados da carreira dele, mas eu queria destacar para vocês, pessoal, um disco em específico que para mim, assim, ó, é uma pérola perdida,
que ele foi meio que o propósito de eu querer fazer esse vídeo aqui, porque quando conheci o disco, aí eu vi o nome do Laurindo, eu falei, quem que é Laurindo? Comecei a pesquisar, falei, que isso, o cara é premiado, o cara é prestigiado, o cara tem qualidade, quem que é? Aí olhei esse disco, ouvi tudo, eu falei, cara, isso aqui é nível, assim, dos grandes trabalhos da história da música, do jazz e bossa nova, enfim, é uma coisa realmente, assim, revolucionária e de muito bom gosto, muito bom gosto. Bom gosto resume Laurindo. E eu tô falando do disco Classical Current. Tá saindo aqui a capa agora, de 1969. E, cara, é assim, é inexplicável. O nível de refinamento, a maneira como ele usa o jazz a seu favor para que o violão dele também se destaque em cima de uma música com aqueles arranjos mais complexos. Cara, é assim, eu não sei como é que a música brasileira produziu tanta coisa legal nesse período, cara, e é difícil ver coisas nesse... É que a música mudou, os gêneros, mas assim, eu queria muito ver artistas desse nível de complexidade, ao mesmo tempo fazer uma coisa tão tranquila, assim, tão doce. É difícil definir, você tem que ouvir pra entender. Como o Laurindo fez, cara. E esse disco, Classical Current, é assim, sei lá, é bar misturado com ritmos brasileiros. Assim, é difícil de explicar, mas é realmente uma coisa muito especial. Tem uma música, cara, que agora me fugiu o nome, acho que The Lamp Is Now, acho que é uma coisa assim. É o grande sucesso desse disco, ela até ficou famosa aí com alguns memes, o pessoal começou a usar em trilha de meme, de vídeo, não sei se fez parte de trilha de algum filme, alguma coisa do tipo, eu não sei, mas é uma música assim, pra você ver que é a palatabilidade, entendeu? Ela não é uma coisa difícil de ser compreendida assim, o disco, não é. Eu tô falando de complexidade aqui, falando das harmonias, que a maneira como conversa os instrumentos, não. Realmente, tem uma complexidade, mas o resultado é muito honesto, muito tranquilo, assim. Você vai ouvir numa nice, numa boa, põe lá, faz um cafezinho se você gosta de café, fica numa boa lá, toma um chá, ouvindo essa música. Cara, é assim, maravilhoso. Esse disco como um todo, de 1969, recomendo muito que vocês ouçam e conheçam mais, não só esse disco, como toda a obra do Laurindo, os outros que eu comentei, o The Art of Laurindo Almeida, tem um disco de estreia também, o Brazilians, de 53, de 53, que é muito bom também, ele já mostra o embriãozinho da bossa nova ali, então é bem interessante, cara. Eu tomara que alguém, eu sei que esse vídeo aqui vai dar poucas visualizações, já estamos no começo do canal, é um tema um pouco mais difícil, não tem nada de apelo pop aqui, tirando o Grammy, mas eu torço muito para que alguém vá atrás da história do Laurindo, conheça esses discos, enfim, procurem mais, tem apresentações no YouTube muito bacanas também, tem vídeos dele aí com qualidade até boa, mostrando a performance dele, é muito diferente, você fica assim, hipnotizado, como ele não segue uma linha genérica, uma linha padrão óbvia, muito legal, cara, recomendo que vocês conheçam. E é muito curioso a gente ver que o Laurindo Almeida é um cara que não seja lembrado, né, na história da música brasileira como um todo, né, foi um cara pioneiro, um pouco antes da bossa nova ali, ou concomitantemente, ele estava ali fazendo algo nessa linha, enfim, levando a música brasileira para fora, sendo o primeiro cara de destaque lá fora, né, nos Estados Unidos, que realmente foi relevante pra caramba, um cara super respeitado, e você consegue achar até mais artigos em inglês sobre ele do que em português, você não vê nada sobre ninguém falando aqui, é bem difícil. Eu já vi um conteúdo ou outro no Instagram, assim, não vou me lembrar a página agora, mas é bem difícil. E é bem curioso, a gente vê que ele não teve esse reconhecimento, até por ele ter conquistado o Grammy 5 vezes, assim, né, o pessoal leva muito em consideração isso, e o pessoal resgata muita gente dos anos 50 lá, e o Laurindo é um cara que eu não vejo por aí. Então estamos aqui para reparar esse erro, tomara que você ouça Laurindo, conheça um pouco mais a história e a música dele, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Você já conhecia o Laurindo? Já tinha ouvido falar, pelo menos, esse nome? Qual o disco dele que eu comentei aqui chamou mais atenção? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal do Entre Acordes no YouTube. Um vídeo um pouco mais pocket aqui, mas eu quis fazer essa recomendação que é muito especial. Espero que vocês conheçam um pouco mais a carreira do Laurindo. É bom também para vocês verem como que vai funcionar aqui no Entre Acordes. Vai ter vídeos um pouco mais extensos, com listas, vai ter vídeos um pouco mais pocket sobre um assunto específico, uma recomendação, vai ter vídeo em breve. Acho que já teve, agora estou um pouco perdido com a data. Já teve vídeo em exposição do Raul Seixas, ou vai ter agora. Vai ter essa turnê agora
pelo Reino Unido, que eu vou estar fazendo lá, passando um mês gravando pontos históricos, vai ter bate-papo aqui na mesa com o convidado, então seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou do conteúdo, enfim, sobre o Laurindo, sobre qualquer coisa, curta, compartilhe, siga-nos no Instagram, @entreacordes.blog, e quinta que vem eu tô de volta com outro vídeo pra gente conversar. Valeu, pessoal, até a próxima!